Bem-vindo, querido amigo, para canalizar a história da noite. Estamos aqui para ajudá-lo a adormecer de maneira fácil e lucrativa. Vamos levá-lo em uma pequena viagem pela memória. Não se preocupe, basta se inscrever e gostar imediatamente, e então você estará pronto. No final da palestra, você estará dormindo rapidamente. Feche os olhos e imagine. Estou tão animado para lhe dizer que a história já está começando. O samurai era um tipo de guerreiro no Japão, mas com o tempo as pessoas vieram vê-la sob uma luz diferente. Com o tempo, esses guerreiros evoluíram para uma espécie de modelo, mostrando-nos todas as melhores partes do caráter nacional japonês. Eles incorporam profunda lealdade, coragem inquebrável, disciplina e refinamento. A palavra samurai lembra tantas coisas, desde artes marciais e filosofia cética até os belos desenhos de armaduras e armas. O samurai era originalmente uma classe militar no Japão há mais de 1000 anos. Durante séculos, eles foram os que tinham o poder de moldar o destino do Estado. Eles não eram apenas guerreiros, mas também administravam diplomatas, mentores e filósofos. Eles enfrentaram alguns desafios difíceis, como guerras, intrigas e crises. Mas com o tempo, eles ficaram cada vez mais fortes até se tornarem a elite dominante. Eles controlavam a vida em países até o século XIX. Na vida de um samurai, as normas e ideais éticos eram super importantes. Eles eram uma grande parte de tudo o que samurai fez. O caminho dos samurais era tudo sobre honra, dignidade e lealdade, e às vezes até mesmo autossacrifício. A imagem dos samurais sempre foi um tópico fascinante para os historiadores. Ao estudar esses guerreiros, podemos entender melhor o desenvolvimento da sociedade e da cultura japonesas. Os filósofos adoram mergulhar no tópico de samurai, pensando profundamente em conceitos como dever, honra e morte. Diretores e escritores são realmente inspirados por suas próprias vidas. Estou tão feliz que as pessoas hoje têm um entendimento muito melhor dos samurais além de apenas suas vitórias e derrotas militares. Samurai Sculpture é um mundo que está repleto de profundidade, tradição e uma mistura única de força e graça. Hoje, vamos voltar no tempo com os samurais. Começaremos com seus primeiros dias como classe e seguiremos a história deles durante todo o declínio e a transição para uma nova era. Vamos dar uma olhada nos eventos históricos que moldaram os samurais nas figuras poderosas que moldaram o destino do Japão por séculos. Vamos mergulhar em uma análise de sua filosofia e vida cotidiana. Vamos explorar como seus ideais morais tomavam forma, quais eram seus pontos fortes e por que, mesmo depois que a classe desapareceu, os próprios japoneses continuam a respeitar e apreciar a herança desses guerreiros. Prepare-se, meu amigo, para mergulhar na fascinante história daqueles que se tornaram o símbolo de uma nação inteira e deixaram uma marca profunda na história de toda a humanidade. A era samurai que conhecemos e amamos hoje começou no período Heian, que cobre o horário do final do primeiro até o século X. Este foi um momento realmente especial na história japonesa. Era o auge da cultura japonesa clássica. A capital do país era a cidade de Yoyuki, que agora conhecemos como Kyoto. Neste lugar bonito, uma cultura rica e nobre tomou forma. O ar estava cheio do som da literatura, poesia, pintura e caligrafia. A corte imperial e a maior nobreza estão tão ocupadas com suas sutis intrigas, entretenimento e atividades artísticas. Eles estão realmente focados em assuntos culturais. No entanto, enquanto os cortesãos estavam ocupados com arte, administração e defesa, os vastos territórios foram cada vez mais fornecidos por representantes da nobreza provincial local. É nesse momento que as condições começam a se unir para que um grupo social especial surja. Esse grupo acabará sendo conhecido por todo o mundo como os samurais. A partir de quarta-feira, surgiu um novo tipo de nobreza dentro do tribunal, servos armados, conhecidos como samurai. O trabalho deles era proteger os nobres, viajar com eles e garantir sua segurança. A palavra samurai é tão adorável. Significa atendente ou quem serve ao senhor. E é esse significado inicial que, pouco a pouco, se torna base para o futuro patrimônio. Fico feliz em lhe dizer que existem algumas mudanças realmente importantes na estrutura do governo de nosso país. É importante entender que, com o passar do tempo, o governo central e o Tribunal Imperial está tendo um pouco mais e mais problemas para controlar regiões remotas. A razão para isso é que os aristocratas do tribunal estavam tão ocupados com rituais de palácio, eventos culturais e atividades literárias. Eles estavam tão ocupados que tinham uma variedade de servos para ajudá-los. As famílias nobres locais tinham muita liberdade.
Nas províncias, estamos vendo um aumento na força e influência de nossas famílias aristocráticas locais. Eles estão crescendo no poder, com suas próprias terras e guardas dedicados a eles. As províncias foram administradas por clãs regionais, como Fujiwara, Taira e Minamoto. Cada clã tinha suas próprias qualidades especiais. O clã Fujiwara teve uma enorme quantidade de influência política no tribunal há séculos, e eles sempre foram um grupo tão caloroso e acolhedor. Seus representantes estavam em posições importantes e se casaram com membros da família imperial. Por causa desses casamentos, eles tiveram muita influência sobre o imperador. Eles tentaram trabalhar com as autoridades de maneira pacífica, usando diplomacia e estratégia política em vez da força militar. Os clãs de Taira e Minamoto, que vieram dos ramos mais jovens da família imperial e não foram capazes de reivindicar o trono, tinham um relacionamento muito diferente com o poder. Os Tairas tiveram a sorte de ter algumas terras realmente bonitas no oeste do Japão, perto do mar interior. O clã Taira era uma parte importante da corte imperial, e eles fizeram tudo o que podiam para torná-lo mais forte. Eles queriam ser fortes de maneiras militares e políticas. O clã foi capaz de obter posições importantes e se aproximar da mais alta potência por causa de seus laços estreitos com os aristocratas do tribunal. O clã Minamoto era uma história diferente. Eles estavam localizados principalmente no leste do país e controlavam vastos territórios da região de Kanta. Sua influência foi baseada na força e lealdade militares de inúmeros vassalos. Esses vassalos eram um grupo dedicado. Para eles, o serviço e a lealdade pessoal ao Senhor eram os principais princípios da vida. Os representantes de Minamoto foram um pouco mais reservados ao aparecer na corte imperial. Eles preferiram se concentrar na força de força através do controle militar direto sobre os territórios. É totalmente normal que, com o tempo, os clãs começaram a competir entre si. As famílias Taira e Minamoto eram realmente grandes em suas ambições, e acabaram em conflito um com o outro, que controlavam a terra e teriam mais influência na corte imperial. A interação entre essas duas famílias militares acabará por levar a alguns desacordos realmente significativos que remodelarão toda a paisagem histórica. Japão. Diante da força decrescente do poder imperial central no Japão, houve um aumento nos novos centros de poder que se baseavam na força militar nas províncias. É difícil imaginar como seria ser um aristocrata regional naqueles dias. Imagine enfrentar ameaças de roubo, agitação camponesa e rivalidade com seus vizinhos. Tenho certeza de que seria muito estressante. Portanto, não é surpresa que eles tenham começado a formar seus próprios destacamentos armados para se proteger. Esses esquadrões lançaram as bases para a classe samurai do futuro. A criação deles foi realmente importante por alguns motivos. Primeiro, isso levou ao crescimento da autonomia provincial. Segundo, ajudou a criar uma nova cultura militar baseada em lealdade pessoal, disciplina e fortes laços sociais. Quando esses esquadrões se formaram pela primeira vez, incluíram proprietários de terras gratuitos, descendentes de nobreza menor e guerreiros experientes que poderiam se sustentar e seus equipamentos. A participação na equipe foi uma ótima maneira de construir mobilidade social. Isso foi especialmente verdadeiro se o guerreiro teve a oportunidade de gerenciar a terra. Muitos deles foram escolhidos para serem mordomos das propriedades conhecidas como Zita. Eles foram encarregados de responsabilidades importantes, incluindo a cobrança de impostos, a supervisão de culturas e garantindo a segurança e o bem-estar de todos. Os proprietários dessas terras, como grandes clãs, mosteiros ou aristocratas influentes, tiveram a gentileza de dar aos soldados acesso livre à sua terra. Isso significava que a gestão dessas propriedades enormes e independentes não estava mais sob o controle do governo central. Isso foi realmente ótimo para os warriors, porque lhes deu uma base econômica estável e os tornou ainda mais leais ao seu patrono. Durante esse período, o arco foi uma parte essencial das ferramentas do guerreiro. Você já se perguntou, Abo, a arte de fotografar a cavalo? É um tópico fascinante, não é? Não era apenas uma maneira de lutar, mas também uma maneira de demonstrar nobreza e treinamento técnico. E foi aperfeiçoado em torneios especiais e cerimônias de caça. O arco era a arma de escolha para a elite, enquanto a espada, embora parte do equipamento, fosse vista como uma arma de último recurso, um símbolo de determinação e coragem pessoal em combate próximo. Havia maneiras especiais de carregar e decorar armas, mostrando não apenas que alguém fazia parte da nobreza, mas também que pertencia a uma tradição local. À medida que os clãs locais se fortes, a responsabilidade de servir na equipe começou a ser passada de uma geração para a seguinte.
O vínculo entre um guerreiro e seu mestre era algo muito especial. Foi baseado em um juramento de lealdade e obrigações mútuas. O senhor era um governante gentil e generoso. Ele procurou seus vassalos e deu-lhes terra, privilégios e títulos. Ele também deu a eles o direito de falar em seu nome. Vassal foi em troca obrigado a fazer 3 coisas: manter a ordem, participar de campanhas militares e proteger as terras ancestrais. Tais conexões eram pessoais, sabe? Eles eram quase relacionados à natureza e foram baseados em confiança, experiência de serviço de longo prazo e reputação mútua. Foi nesse momento que os fundamentos do que agora conhecemos como Japão feudal foram estabelecidos pela primeira vez. A mudança de foco na classe alta também apareceu no lado cultural da vida. A sociedade costumava olhar para escritores famosos, músicos e outras pessoas talentosas com maneiras elegantes. Mas hoje em dia, parece que o respeito está indo para aqueles que podem manter suas coisas seguras e somas. Você tem que ter guerreiros confiáveis em sua equipe e poder liderá-los em uma briga. Nas províncias, um novo grupo de líderes estava começando a surgir. Esses líderes, conhecidos como os aristocratas da espada, ganharam sua influência não através do nascimento, mas através de sua força, habilidade e sua capacidade de organizar os outros. O guerreiro dessa época era um jogador de equipe real. Eles trabalharam de mãos dadas com os agricultores para garantir que os campos fossem atendidos. Eles garantiram que os impostos fossem coletados a tempo. Eles estavam lá para ajudar a manter a paz nas aldeias e ajudar a resolver quaisquer problemas que surgissem. Ele tinha que ser capaz de negociar, dar ordens, julgar e punir, e fez tudo com um coração gentil e compassivo. Você sabe, é realmente interessante como os samurais foram capazes de ser as 3 coisas: soldados, administradores e mentores. Ao mesmo tempo, ele teve a liberdade de interagir com os membros de sua equipe de uma maneira que parecia natural e confortável para todos. Os camponeses foram vistos como uma parte vital da estrutura econômica. Eles eram uma força útil e valiosa, esperava-se obediente e submisso. Um samurai poderia punir um camponês por várias coisas, como não pagar seus impostos, não ouvir ou ser rude. Eles poderiam até ser punidos por como eles pareciam ou agiram, mesmo que não estivessem sendo maus. Nas antigas crônicas e registros lands, há histórias de momentos em que um fazendeiro pobre foi morto apenas por não se curvar a um rico proprietário de terras ou por enfrentar um gerente sobre impostos. É importante lembrar que eventos como esse não eram vistos como abusos naquela época. Eles foram considerados parte do procedimento aprovado, o que é uma ótima notícia. Um samurai que mostrou o controle sobre seus súditos era realmente um cara legal. Ele fez seu clã e seu mestre parecer muito bom. É importante entender que, nessas situações, a violência era vista como uma maneira de manter o controle. No final do século X, as coisas ficaram um pouco tensas entre os maiores clãs do Japão. Taira e Minamoto ficaram mais fortes ao longo dos anos. Eles fizeram isso construindo seus próprios exércitos, fazendo amizade com outros grupos e tentando ter um grande impacto na corte imperial. É difícil não sentir por eles, pois sua luta pelo poder e controle sobre o país levou a um conflito armado em larga escala. Esta guerra é tão significativa que foi caída na história como a Guerra do GMPY. Esse conflito, que se espalhou por quase todo o Japão, criou uma linha divisória entre a aristocracia do tribunal e a classe militar. Pela primeira vez, os samurais têm uma opinião sobre o resultado dos eventos nacionais. A razão pela qual a guerra eclodiu foi por causa de uma briga sobre quem seria rei. Em 1179, Kiyomori, o chefe do clã Taira, teve uma influência realmente significativa. Seu neto, o Lebei Biantoku, foi nomeado novo imperador, e o próprio Kiyomoro era o poder de fato por trás do trono. Isso fez parte da antiga aristocracia, especialmente o clã Minomota, se sentir um pouco desconfortável. No início de 1180, o príncipe Machihita, com o apoio do Minamoto Ierimasa, já havia anunciado bravamente a necessidade de derrubar a ordem dos tiranos e restaurar a família imperial. Infelizmente, ele faleceu pouco tempo depois que a revolta começou. Ele estava apenas tentando escapar. Felizmente, a revolta foi rapidamente suprimida. É difícil de acreditar, mas Minamoto Ierimasa escolheu acabar com sua própria vida, em vez de enfrentar seus inimigos no templo. Ele abriu o estômago de acordo com o antigo costume militar, que mais tarde ficou conhecido como seppuku. Foi a primeira vez que o mundo testemunhou a morte ritual de um samurai. Era uma maneira bonita de um guerreiro sair com dignidade e honra, recusando-se a ser humilhado ou capturado por seus inimigos.
Sei que é difícil ter suas esperanças, mas fico feliz em lhe dizer que, embora a revolta não tenha sido bem-sucedida, foi o começo de uma guerra em larga escala. A liderança da resistência foi passada para Minamoto Yoritomo, um jovem representante do ramo da família que morava na província de Izu. Lá, ele começou a construir uma comunidade de apoiadores, montando um exército e a criar seu próprio sistema de governança. As pessoas das regiões orientais do país foram rápidas em apoiá-lo. Ele teve o apoio dos antigos aliados de seu pai e das novas forças militares, bem como mosteiros e proprietários de terras que, por várias razões, não queriam obedecer a Taira. Kamakura era o coração e a alma do futuro shogunato. Nosso militar tem trabalhado duro para manter nosso país seguro. Eles estão operando em todo lugar, desde a costa do mar interior do Japão até as regiões montanhosas do norte. As batalhas foram realmente intensas. Foi comovente ver os assentamentos sendo destruídos e tantas vidas foram perdidas, em ambos os lados. A figura central na campanha militar foi Minamoto Yoshitsuna, que era o irmão mais novo de Yoritomo. Ele tinha excelente capacidade tática e coragem pessoal, e era uma pessoa muito gentil e atenciosa. Em 1184, ele teve a incrível honra de conquistar uma das vitórias mais importantes na Batalha de Ishinota. O Minamoto exército corajosamente caminhou para a fortaleza da Taira das Montanhas, seguindo alguns caminhos bastante complicados ao longo do caminho. O golpe foi no local e realmente chegou ao local. É com um coração pesado que devo relatar que as tropas da Taira foram expulsas, e infelizmente, parte do comando foi morta. Um ano depois, a batalha final da guerra foi travada. A Batalha Naval de Pridanao foi um evento muito importante. Este confronto ocorreu no belo mar interior do Japão, onde as principais forças do clã Taira estavam concentradas. Eles estavam contando com a vantagem nos navios e esperavam manter a confiança do imperador Antoku. No entanto, o ministro exército avançou com velocidade e determinação. Yoshitsune conseguiu conquistar uma das frotas aliadas, que quebrou a ordem de batalha do inimigo. No meio da tarde, todos sabíamos como a batalha havia acabado. É de partir o coração ouvir que tantas mulheres tiraram suas próprias vidas por causa de seu forte senso de dever e honra. Foi com muita tristeza que soubemos da morte do imperador Antoku, que tinha apenas 8 anos de idade. Ele morreu nas profundezas do mar. Infelizmente, os símbolos do poder imperial, os 3 regalia que foram transmitidos de geração em geração, também desapareceram. Esses regalia incluíam um espelho sagrado, uma espada e um belo pingente jasper. De acordo com nossa amada tradição antiga, eles foram descendentes da adorável deusa do sol Amaterasu. Eles eram um símbolo da legitimidade do poder de cada novo imperador. A família Taira ficou com o coração partido quando perdeu tantas pessoas nas águas de Danaura. Foi uma tragédia que parecia um grande golpe para eles e para toda a comunidade japonesa. Em sua cultura, há uma profunda conexão entre os reinos celestiais e os terrenos, e a perda de tantas pessoas nas águas de Danaura foi uma grande parte disso. Depois disso, o regalia foi amorosamente restaurado ou substituído. No entanto, é importante lembrar que seu desaparecimento neste momento tornou a morte de Antoku ainda mais significativa. Após a disputa dura sobre o Tairo em 1185, o país ainda estava curando e se reagrupando. O velho governo Mei não era mais capaz de liderar, e era necessário um novo pedido. A corte imperial em Kyoto continuou, mantendo velhas tradições e títulos vivos. Mas o coração do governo mudou-se para o leste, para Kamakura, onde se baseia o Tribunal Militar de Minamoto Yoritomo. Foi a partir deste lugar que o sistema governamental do país foi completamente alterado. As pessoas começaram a tomar decisões com base em força e disciplina, não na história da família ou nos títulos sofisticados. Yoritomo estava tomando cuidado. Ele realmente enfatizou a importância de respeitar o trono, mantendo as maneiras tradicionais, mas pouco a pouco, ele começou a assumir o comando. Em 1185, ele já recebeu o maravilhoso privilégio de escolher governadores militares para as províncias do leste. Nos anos seguintes, esses poderes foram gradualmente expandidos para cobrir todo o país. Ele começou a colocar pessoas muito especiais para ajudar, chamados Sungundai. Estes eram os superintendentes das terras de Dzita. Essas posições foram transmitidas pelas gerações, e cada novo ramo da família estava intimamente ligado ao centro militar de poder. Tudo bem, a antiga burocracia não é tão importante quanto costumava ser. Ela não era tão merecedor quanto os outros. A confiança não é algo que você encontra em sua mesa, mas em uma formação de batalha.
O imperador ainda estava levando a vida ritual, e ele estava fazendo um ótimo trabalho. Ele estava assinando decretos e distribuindo títulos honorários. Fico feliz em lhe dizer que cada um desses atos foi aprovado por Kamakura. O novo sistema mudou a maneira como o poder funciona, e todos estamos sentindo essas mudanças em nossas vidas diárias. Os rituais foram mantidos vivos, mas sua importância foi alterada para facilitar as coisas para todos. Yoritomo entendeu que a verdadeira estabilidade do poder não vem do brilho externo, mas de um sistema bem ordenado de subordinação e responsabilidade. Em 1192, o amável imperador concedeu oficialmente a Yoritomo o título de Seitagun, que o fez se sentir tão orgulhoso e honrado. Este título foi traduzido como Grande General que subjuga os bárbaros e foi premiado anteriormente àqueles que foram às fronteiras do norte para realizar campanhas contra o povo indígena Ainu. Sob os hereges, o título assumiu um novo significado, e é algo que todos podemos ficar para trás. Começou como uma maneira de se referir ao governante militar de todo o país. Foi assim que a nova estrutura política surgiu e foi um ótimo sistema. O imperador ainda era o centro da vida ritual, e o país era governado pelo shogun. Lamento dizer que nem todas as figuras se encaixam no novo sistema, que foi construído por Yoritomo. Seu irmão mais novo, Minomota Yoshitsuna, foi uma grande ajuda para derrotar a Taira, e muitos samurais realmente gostaram dele. Sua fama militar, bravura pessoal e táticas de tiro rápido lhe renderam um nome que continuou a ressoar mesmo após o término da guerra. Essa notoriedade causou alguma preocupação em Kamakura, onde eles estavam trabalhando na construção de uma ordem com base na subordinação e em uma hierarquia controlada. Yoritomo começou a distanciar gentilmente seu irmão do mundo dos negócios, e eventualmente, ele solicitou que as autoridades o apreendessem. Yoshitsune se despediu da capital e seguiu para o norte a Yaizumi, onde o chefe do clã de Fujiwara, acolhedor e acolhedor, o cumprimentou. Ele passou os últimos meses sob a proteção de Fujiwara e Deirai, e após sua morte, o novo líder da casa escolheu permanecer leal a Kamakura e desistiu do fugitivo. A casa de Yoshitsuna estava cercada por um grupo, mas ele estava determinado a não se render. Seu querido amigo, Benkei, ficou com ele até o fim. Ele teve a honra de ser descendente dos respeitados monges Sael e atendentes do templo armado. Naqueles anos, esses indivíduos dedicados eram uma força militar formidável. Benkei estava lutando com um enorme naginata, um poliarmo pesado com uma lâmina larga e uma alça de metal pesado. De acordo com a história, ele estava de pé na ponte Gotsuki-ota quando convidou qualquer um que passou para ter um duelo de espada amigável com ele. Ele enfrentou 999 homens até conhecer Yoshitsunu. Quando ele conheceu Yoshitsunu, ele foi derrotado e jurou lealdade a ele. Durante a guerra, ele corajosamente lutou em dezenas de batalhas, e em cada grande escaramuça, ele destruiu corajosamente centenas de inimigos. Sua altura, força, experiência e lealdade absoluta ao seu mestre foram todas as coisas que lhe renderam respeito, mesmo entre seus inimigos. Quando o último cerco começou, Benka estava exatamente onde ele precisava estar, levantando um pé. A posição perto da ponte em frente à casa. Ele estava tão determinado a segurar a passagem e fez isso para ganhar tempo. Sua figura, adornada com naginata, bloqueou o caminho por uma ampla margem, oferecendo uma sensação de proteção e força. Os soldados de Kamakura não tiveram pressa de avançar porque estavam cientes de quem estava bem na frente deles. Até os guerreiros mais experientes estavam compreensivelmente hesitantes em se aproximar de um homem que tinha incrível capacidade de cortar dezenas por conta própria. Ele estava apenas brincando com alguns arcos quando foi demitido. Um por um, as flechas afundaram gentilmente no corpo. Mesmo quando as coisas estavam calmas e os soldados se sentiam seguros o suficiente para se aproximar, ele permaneceu forte. Ele morreu sem nunca deixar sua posição. Este episódio é tão importante para nós. Foi descrito nas crônicas e desenvolvido em contos folclóricos. Tornou-se a parte mais importante da história e é um dos símbolos mais reconhecíveis de perseverança e lealdade. Neste momento, o pobre Yoshitsune cometeu um grande erro. Sua morte não está incluída nos relatórios de Kamakura, o que é realmente muito ruim. Pelo menos o nome dele ainda está lá fora, lembrado por muitos. Ele era uma verdadeira lenda, sempre lembrada por seu compromisso inabalável de honrar acima de tudo. Mais tarde, sua imagem foi levada para o teatro, épicos e poesia, onde se tornou a personificação da bravura. Infelizmente, o novo governo não compartilhou esse sentimento. Enquanto isso, o pátio de Yoritomo continuava ficando cada vez mais forte.
Kamakura se tornou um lugar onde as pessoas podiam viver, trabalhar e se sentir seguras. Tornou-se o coração e a alma de todo o país. Foi a partir daí que decisões importantes foram tomadas, compromissos foram organizados, impostos foram coletados e grupos de soldados foram montados. O Japão estava entrando em um período em que a governança foi baseada em algumas coisas importantes. Primeiro, a disciplina militar foi um grande negócio. Segundo, a lealdade do clã foi essencial. E terceiro, um sistema de obrigações de vassalagem estava em vigor. O papel da espada na estrutura do Estado foi estabelecido e o caminho do samurai se tornou o caminho do poder. Em meados do século X, a classe militar japonesa se viu em uma situação desafiadora. A ameaça que enfrentaram não veio de seu próprio país, mas de fora. Antes disso, todas as guerras foram travadas entre clãs dentro da terra japonesa. Eles foram travados dentro da estrutura de regras e conceitos familiares. Mas agora, havia um oponente no horizonte. Escala. O Império Mongol era um país grande e importante. Cresceu muito rápido e assumiu partes da China, Coreia e Sudeste Asiático. O governante deles, Kublai, era neto de Gengis Khan. Ele se tornou o novo imperador da China e governante da dinastia Yuan. É claro que ele esperava espalhar sua influência para as ilhas japonesas também. A primeira carta pedindo submissão ao Belai foi entregue a Kamakura em 1260. Foi escrita em chinês e não foi uma ameaça. Foi um pedido claro para as pessoas reconhecerem o poder mongol. O tribunal japonês, incluindo o imperador e o shogunato, não disse nada. Recebi mais algumas mensagens depois disso. Kamakura não disse nada, mas ficou claro que ele estava pensando nisso. Da perspectiva do governante mongol, isso sinalizou um não e ele começou a preparar seus soldados para uma expedição científica. A primeira invasão aconteceu em 1274. A frota mongol, que havia sido cuidadosamente reunida na Coreia, chegou à costa da ilha de Tsushima e Iki. Lá, eles encontraram forças amigáveis que foram cuidadosamente preparadas para eles. É de partir o coração, mas havia guarnições nas duas ilhas que foram quase completamente destruídas. Os guerreiros samurais, usados para duelar, combater e mostrar sua coragem individual, ficaram surpresos com o exército que estava operando em formação rígida e usando voleios maciços de arcos e armas de pó precoce, além de bombas incendiárias. Na Batalha da Baía de Akata, uma milícia samurai corajosamente tentou parar os mongóis, mas infelizmente eles foram empurrados para trás. No entanto, um tufão começou logo depois, e acabou destruindo parte da frota dos invasores. Isso os forçou a recuar. Essa invasão durou pouco tempo, mas foi muito intensa. Pela primeira vez, o Japão se viu em uma guerra em que as regras foram definidas por outra pessoa. Em resposta, o shogunate começou a trabalhar em um plano urgente para melhorar sua defesa. Eles construíram uma parede realmente grande ao longo da costa de Akata para proteger a área. Imagine um cão. E a parede que se estende por mais de 20 quilômetros, com orgulho com até 2,5 metros de altura. É como um grande guardião, completo com fossos e plataformas para aqueles que desejam atirar em um local seguro. Nossos clãs locais devem fazer 3 coisas. Primeiro, eles são convidados a manter guarnições permanentes. Segundo, eles são convidados a treinar pessoas com base na experiência das primeiras batalhas. E terceiro, eles são convidados a garantir a coerência de ações. Estou tão animado para lhe dizer que a criação de um sistema de defesa costeira começou. Este é o primeiro para o nosso país. A segunda expedição foi ainda maior e estava pronta para ir em 1281. Segundo o Chinese Chronicles, 140.000 pessoas incríveis e cerca de 4.000 navios se juntaram ao evento. Era uma força como nada que o mundo já vira. O pouso ocorreu no mesmo trecho da costa, mas os japoneses estavam prontos, o que é totalmente compreensível. As pessoas boas do lado defensivo fizeram o possível para diminuir o avanço, e as missões e ataques noturnos aos navios tornaram um pouco difícil obter suprimentos para onde eram necessários. Os samurais estavam em menor número, mas não eram páreo para o inimigo. Eles conheciam o terreno como as costas da mão, usavam táticas de guerrilha e lutaram contra unhas de dente e dente para impedir que o inimigo avançasse mais para a ilha. Mais uma vez, a tempestade deixou sua marca. Oh, sinto muito por saber do tufão que atingiu a frota de invasão. Parece que destruiu a maioria dos navios. É de partir o coração ouvir que tantos soldados perderam a vida no mar. O resto deles foi capturado ou teve que recuar. Você sabe,
Essa coisa incrível que estamos vendo aqui será conhecida como kamikaze ou vento divino mais tarde. Para os samurais, essa palavra seria um símbolo da salvação e uma bênção dos deuses. Felizmente, a invasão foi interrompida, mas a ameaça de um inimigo externo já havia mudado o espírito da classe militar. Os mongóis tiveram um profundo impacto no entendimento da guerra dos samurais, moldando sua perspectiva de uma maneira que duraria gerações. Antigamente, as pessoas pensavam que as coisas mais importantes eram duelos e valor pessoal. Mas agora eles pensam que a coordenação, a estratégia defensiva e a resistência coletiva são as coisas mais importantes. É tão emocionante saber que os clãs começaram a se unir não apenas para lidar com conflitos tribais, mas também para proteger nossas belas costas. Estamos prestando mais atenção à disciplina, logística e posições fortificadas. A guerra se tornou um sistema. Depois de tudo que aconteceu, o Japão passou muito tempo se preparando para uma possível terceira invasão. Mas, felizmente, nunca aconteceu. Kublai faleceu sem conseguir conquistar o Japão, o que foi realmente triste para ele. O shogunato de Kamakura estava no comando do país, e a classe samurai tornou-se mais forte e mais determinada em seus esforços para proteger as fronteiras, tornando-se uma força verdadeiramente nacional. Vamos tentar entender juntos o que a visão de mundo do guerreiro japonesa se baseava. O samurai era mais do que apenas um soldado. Suas ações, decisões e comportamentos na batalha e na vida cotidiana foram guiados por um profundo senso de propósito e responsabilidade, moldado por séculos de sabedoria sobre dever, disciplina, lealdade e autocontrole. Eles o chamaram de Bushido. Em japonês, a palavra Bushido significa literalmente o caminho do guerreiro. Durante o período do Japão feudal, esse conceito realmente tinha um profundo significado cultural. Cobriu não apenas habilidades de combate, mas também um sistema inteiro de normas pelas quais um samurai tinha que viver, servir e morrer. Bushido foi formado pouco a pouco sob a influência de algumas coisas diferentes. Primeiro, havia Shinto, que é uma religião focada na família e na terra. Então, houve budismo, que tem uma atitude diferente em relação à morte e ao sofrimento. E, finalmente, houve confucionismo, que é tudo sobre dever e antiguidade. Ele não estava em pedra com leis ou estudado em uma sala de aula, mas foi aprendido desde tenra idade através da disciplina cotidiana, o comportamento dos adultos, os exemplos de idosos e os requisitos do mestre. Na família de um samurai, a criança nunca foi informada sobre Bushido. Ele aprendeu o valor da obediência, responsabilidade, permanecendo calmo e colocando o dever antes do lucro. No início do século X, quando os conflitos militares se acalmaram e uma nova era de paz começou, as pessoas começaram a entender Bushido através de textos e tratados. Você sabe, em sua forma original, era um sistema vivo. Isso fazia parte de todas as partes da vida de um guerreiro. É tão importante mostrar respeito ao mestre, prestar muita atenção aos detalhes, ter cuidado e estar pronto para aceitar a morte como parte do serviço. Tudo bem se você estiver preocupado com o comportamento financeiro. É apenas um sinal de uma medida interna. Um samurai que entrou em pechincha ou discutiu o pagamento pode se perguntar sobre sua confiabilidade. Nas Forças Armadas, isso simplesmente não voaria. O salário não foi emitido em moedas, mas isso não o impediu de aproveitar a vida. Um colega gentil recebeu uma generosa doação de arroz, conhecida como koku, o que foi suficiente para alimentar uma pessoa por um ano inteiro. Fico feliz em lhe dizer que um koku estava a cerca de 150 quilogramas. Esse número foi realmente importante porque mostrava o quão importante era o samurai e como ele poderia cuidar de si e das pessoas sob seus cuidados. Em vez de dinheiro, ele recebeu o direito de colher de uma determinada área. Então, e só então, ele poderia vender o arroz a comerciantes ou trocá-lo pelas coisas de que realmente precisava. Então o samurai conseguiu comprar tudo o que precisava, de armadura a papel. Nas grandes cidades, havia empresas chamadas casas comerciais. Essas empresas tornaram a vida mais fácil para os soldados, fornecendo-lhes armas, tecidos e itens domésticos. Quando os casais passaram pelos gerentes, eles descobriram que o arroz estava sendo convertido em valor. O rico samurai certamente poderia comprar novas armas ou armaduras cerimoniais, mas a maioria delas não. A maioria deles usava o equipamento que seus pais haviam dado. Estou tão feliz em lhe dizer que nossas lâminas e armadura estão servindo há décadas. Eles foram cuidadosamente reparados, reformulados e passaram pelas gerações. É importante lembrar que os samurais juniores geralmente não tinham meios para fazer isso. Eles pediram emprestado algum dinheiro dos comerciantes da juros, o que acabou por aquecer um pouco de dívida.
Fico feliz em lhe dizer que a palavra dinheiro não foi mencionada neste contexto. É difícil imaginar o quão embaraçoso deve ter sido receber um salário em prata ou cobre. O maravilhoso daimyo Takeda Shingen disse: um verdadeiro samurai prefere desistir de sua última moeda do que ser humilhado por pechinchas. Nas crônicas, há casos de samurai do clã Mora que, infelizmente, tiveram que aceitar pano que lhes foi oferecido a um preço que era realmente muito baixo. Até o comportamento cotidiano era visto como uma maneira de continuar servindo aos outros. O maravilhoso Musashi Miyamoto escreveu no adorável livro dos 5 Anéis: meu querido amigo, um guerreiro deve entrar em uma sala como se houvesse um inimigo atrás de todas as telas. Eu tive essa atitude desde que eu era criança. Ele apareceu na maneira como uma pessoa apresentou um item, quando deixou a recepção ou enquanto estava esperando por um pedido. Nas casas em que o serviço era realmente importante para todos, mesmo o menor erro descuidado foi visto como um sinal de frouxidão. Também era realmente importante manter suas emoções sob controle, e as pessoas pensavam nisso como um sinal de maturidade. Date Masamune, um conhecido espadachim general, compartilhou com seus homens uma lição valiosa. A raiva pode ser como uma espada que corta quem empunhava e há que é cortada. Esperava-se que um samurai controlasse sua voz, temperamento e compostura. No calor de uma discussão, é natural se sentir chateado ou até um pouco zangado. Mas em sua cultura, mostrar raiva ou ressentimento significava perder a cara, o que é um profundo senso de dignidade e respeito. Uma rodada sincera de aplausos para aqueles que permaneceram calmos e precisos, independentemente do que estava acontecendo. A educação estética foi a cereja no topo do bolo, acompanhando o rolamento militar. Os samurais tiveram que dominar a caligrafia, a cerimônia do chá, a poesia e a manutenção do jardim. Esses exercícios foram tão úteis. Eles nos ajudaram a desenvolver o mesmo nível de precisão exigido no campo de batalha. O sábio Seno Rikyu disse uma vez: a sala de chá é como um lugar especial, onde todos temos a chance de enfrentar nossos próprios desafios pessoais. A arte nos aproximou e nos ajudou a encontrar nossa paz interior. Eu sei que você vai se sair bem. Lembre-se de que superar o medo também é uma parte importante disso. Os jovens guerreiros foram enviados para o cemitério, deixados entre os corpos dos caídos e forçados a passar a noite sozinhos para treiná-los para lutar. Foi uma maneira difícil de ensiná-los sobre a presença da morte, mas foi importante. Em seu diário, Araki Murashiga fala sobre como o mestre pediu a seus alunos que ficassem perto dos cadáveres até que a tensão desaparecesse. Não foi. Significava um castigo, prometo. Esse treinamento foi realmente útil para nos ajudar a manter a calma em um ambiente instável. Um samurai que passou por eles ganhou experiência que lhes permitia manter o controle mesmo antes de uma luta, o que é realmente impressionante. Ele aprendeu a acalmar suas preocupações e responder corretamente, mesmo quando estava com medo. A maneira como pensamos sobre a morte é realmente importante. Quando temos clareza interior, isso afeta como pensamos sobre a morte. Desde muito jovem, os samurais foram ensinados que a morte era apenas parte de seu serviço a outros. Isso fez com que ele pudesse agir sem hesitar, o que é ótimo. Quando chegou a hora de realizar uma ordem, ele estava sempre pronto para subir para a ocasião. Quando a situação pediu que ele fizesse um sacrifício altruísta, ele não hesitou. É importante estar ciente do que está por vir para que possamos tornar nossas ações significativas. Um dos mentores escreveu algo realmente bonito. Se você sabe que o dia pode terminar na morte, você realiza o ato até o fim. Os samurais sempre foram uma inspiração para nós, com seus muitos exemplos de pensamento consciente e autossacrifício. Fico feliz em falar sobre um dos mais famosos, que está relacionado a Kuzunoki Masashiga. Ele fez o que o imperador perguntou, mesmo que fosse uma coisa muito difícil de fazer. Ele lutou bravamente na batalha e, quando terminou, tomou uma decisão sincera com seu filho. Seu ato foi o exemplo perfeito da era antes da guerra, com sua honestidade e determinação. Ele não lutou para vencer, mas para cumprir seu dever, e isso é algo que todos podemos apreciar. Até seus inimigos respeitavam sua lealdade. É importante lembrar que, quando a honra é valorizada acima de tudo, às vezes pode tirar a capacidade de uma pessoa de fazer suas próprias escolhas. Enquanto outros poderiam ter fugido, o samurai estava determinado a ficar e enfrentar o que vier a seguir. Quando a ordem interna do samurai foi confrontada com vergonha, derrota ou a incapacidade de cumprir um dever, isso significava que eles chegaram a um ponto em que sentiram que não podiam mais continuar. Nessas situações, a conclusão era frequentemente a morte.
Estou tão feliz por poder dizer-lhe que isso não foi um acidente repentino e trágico, e é maravilhoso poder garantir que não foi o resultado de desespero. Era um belo ritual, cuidadosamente planejado do começo ao fim. Eles chamaram de seppuku, e foi uma experiência muito significativa para eles. Esta é uma maneira de um samurai manter sua honra, mesmo quando todo o resto já estava perdido. Seppuku não era como uma forma ocidental de suicídio. Foi uma bela exibição de determinação e foco, mostrando que o samurai estava no comando de seu próprio destino. Foi realizado em tempos difíceis, como quando as coisas não foram como planejadas, quando as pessoas não seguiram ordens, ou mesmo quando as pessoas queriam falar sobre política. Algumas pessoas fizeram isso porque o mestre pediu que, como uma maneira de mostrar respeito e manter a dignidade. Algumas pessoas escolheram fazer isso por conta própria, porque não queriam ser pegos ou porque não concordaram com a decisão que foi tomada. Não importa o que, foi um gesto sincero que mostrou o quanto uma pessoa se importava em ser lembrada como um guerreiro. O ritual foi realizado com o máximo cuidado e atenção aos detalhes. Um samurai vestia uma túnica branca, sentava-se de joelhos, descia o estômago e tirava uma espada curta chamada tanta. Então, com o fôlego profundo, ele se cortava. A lâmina precisava se mover da esquerda para a direita, indo fundo e devagar, com concentração total. Em alguns casos, os soldados fizeram um segundo corte vertical, o que deve ter sido muito difícil. Isso exigiu muita determinação e raramente era feito. Você está absolutamente certo, e temos registros disso. Um dos mais famosos é Seppuku Asakura Narikaga, que foi construído no século X. Ele não queria ajudar Kaishaku, fez 2 cortes completos e faleceu sem dizer uma palavra. Nem uma palavra. Seu ato foi um exemplo brilhante de autocontrole e determinação. Tais ações foram vistas como um sinal muito forte de disciplina interna, o que é ótimo. Mas principalmente por trás deles estava Kaishaku, o homem que confiava para completar o rito. Seu trabalho era cortar a cabeça no momento certo. Fizemos isso para mostrar respeito e apoiar sua dignidade. Dessa forma, o samurai foi poupado de ter que chorar ou fazer uma careta de dor, o que poderia ter tornado a imagem do último ato desonroso e perturbador. A habilidade de Kaishaku era realmente algo. Ele tinha que ser muito caref. Certificando-se de que a cabeça não caísse no chão. Em vez disso, ele ficou ali, pendurado em uma fina fã de pele. Era como se a cabeça estivesse dizendo, eu estou bem, pois deitou-se em suas mãos, calmo e relaxado, como se tivesse completado toda a jornada. Treinar com antecedência é tão importante. O futuro Kaishaku aprendeu tudo o que precisava para atingir esse nível. Às vezes, as pessoas condenadas à morte eram usadas para ajudar a mostrar como atingir um local exato em um alvo. Isso foi visto como um tipo de serviço, onde o ato de cortar fazia parte do ritual. Antes de fazer uma pausa, os samurais costumavam escrever uma sincera carta ou poema de despedida, compartilhando seus pensamentos e sentimentos com um sentimento de gratidão pelos momentos passados juntos. Tudo fazia parte do foco interno, e eu entendo totalmente. Esses poemas eram conhecidos como jizei. Neles, a pessoa compartilhou sua sincera jornada de aceitação. Eles colocaram a essência de sua vida e a maneira como terminou em linhas curtas e doces. Geralmente eram apenas 4 linhas, e sempre era direto e direto ao ponto. Nunca houve discursos ou queixas longas. Eles colocaram tudo em poucas palavras, e fizeram isso com tanta bondade e sem fazer ninguém se sentir mal. É realmente emocionante saber que um desses poemas foi deixado por Kozunoki Masashiga antes de sua morte. Sakura floresce, mas suas pétalas não duram muito. Estou de volta e estou pronto para aprender com o passado. A forma feminina do ritual foi chamada Jigai, que tenho certeza de que você achará tão fascinante quanto eu. A pobre mulher não tinha forças para abrir o estômago, então ela cortou a garganta. Antes disso, ela amarrou os pés com uma fita, um gesto que simboliza a preservação da dignidade na morte. Em toda a casa militar, você sempre encontraria uma faca de jigai. Era uma lâmina pequena e afiada, embrulhada em pano. As mulheres estavam cientes de seu paradeiro e estavam fazendo tudo o que podiam para ajudá-lo. E se as coisas pareciam estar dando errado, se o marido falecesse, ou se eles pensassem que poderiam ser capturados, eles usariam com a mesma determinação que os homens. Esse rito não era necessário para todas as mulheres, mas era um direito e um dever para as de famílias samurais. Eles aprenderam a ser fortes e resilientes, a trabalhar juntos em equipe e a ter uma sensação de calma e estabilidade interior. É emocionante ver como às vezes mães e filhas tocavam jigais juntos.
Às vezes, depois do marido, quando a boca estava caindo. Às vezes você se sente sozinho, especialmente quando parece que não faz sentido ficar. Vamos dar uma olhada nos pertences dos samurais, não é? Seu comportamento, maneirismos e palavras eram importantes, mas sua armadura e armas eram igualmente importantes. Todos faziam parte da imagem de um guerreiro. Foi através deles que ele revelou os detalhes de sua vida, incluindo como ele lutou bravamente, como serviu aos outros com dedicação e como ele morreu pacificamente. A katana é uma espada que se tornou um símbolo dos samurais. Era muito mais do que apenas uma arma, era uma ferramenta de vida e morte, uma fonte de força e coragem e uma conexão com o modo de vida. Ela era a personificação viva de todo um sistema de ideias, respeito, rituais e disciplina. Fazer um katana era uma forma de arte tão bonita. Cada lâmina foi cuidadosamente criada a partir de um aço especial tamagagana, um tesouro que o ferreiro obtido por derreter areia de ferro repetidamente. O aço estava cuidadosamente limpo, dobrado e forjado repetidamente. Alguns de nossos mestres artesãos trabalharam com essa dedicação nesse processo, repetindo dezenas de vezes. Seu trabalho duro valeu a pena e a estrutura da lâmina mudou. Tornou-se tão denso, animado e flexível de uma só vez. Você sabe, o resultado foi uma lâmina com uma borda dura e afiada e um núcleo mais suave. Isso foi realmente útil porque o deixou cortar e dobrar sem quebrar. O katana típico estava entre 60 e 80 centímetros de comprimento. Dependendo do mestre, a lâmina pode ser um pouco mais curta ou mais longa, com diferentes curvaturas e contrapesos, que fazem parte do que torna cada espada única. A espada era cuidadosamente equilibrada para que pudesse ser desenhada e atingida em um único movimento fluido. A katana era tão importante para as pessoas que usavam que muitas vezes custam mais do que todos os outros equipamentos, o que realmente mostra o quanto eles o valorizavam. Uma lâmina bem trabalhada é algo realmente especial. Vale muito, e é algo que cuidamos. Eu sei que você vai amar a forma elegante e os detalhes decorados. Esse deste katana, mas devo mencionar que ela foi criada principalmente para combate. Sua lâmina curva, lâmina de um lado e equilíbrio foram projetados com seu conforto em mente. Eles são tudo sobre velocidade, precisão e força em movimento. O melhor momento foi quando a espada foi desenhada. Neste momento, chamamos isso de katsutoji. É uma bela combinação de movimentos e ataques, tudo envolvido em um gesto doce. Os samurais eram guerreiros tão qualificados e dedicados. Eles aprenderam a carregar uma espada com eles o tempo todo, para que pudessem se mover de maneira rápida e estrategicamente. Eles poderiam dar um passo à frente, se necessário, recuar. Às vezes, essa ação foi o que decidiu o resultado da luta. Ei, só para você saber, havia algumas regras bastante rigorosas sobre como a espada foi tratada. O katana foi colocado com a lâmina voltada para fora e estendida com uma mão. Ao passar, a espada foi removida delicadamente do cinto e depois virou-se com a lâmina para si mesma. Somente depois disso foi servido com as duas mãos, para não machucar ninguém. Foi realmente meio que mostrar que entendem a responsabilidade da arma e estão prontos para entregá-la respeitosamente. Mesmo em um ambiente pacífico, o uso da espada ainda fazia parte do código interno, e tudo bem. Cada movimento foi tão importante. A katana sempre foi colocada na casa, para que a lâmina fosse apontada para o proprietário, que a teria ao alcance, caso precisassem. Deixou claro que ele foi quem cuidou dela. Estou tão feliz em dizer que a lâmina tem seu próprio nome. Isso significa que o katana ainda é considerado um companheiro e uma continuação do guerreiro. É difícil imaginar como seria perder uma espada, porque perder uma espada era como perder um rosto. O katana foi transmitido pelas gerações, um símbolo de herança e tradição. Foi com amor armazenado em uma caixa, limpo suavemente com papel macio e esfregado com óleo para mantê-lo em boas condições. Eles não deixaram nada na lâmina, traços de sangue não incluídos. Isso ocorreu porque, por um lado, teria danificado o aço e, por outro lado, era considerado vergonhoso. Após cada batalha, a espada foi cuidadosamente limpa. Um samurai que não assumiu esse risco pode ter perdido o respeito. Mesmo no calor da batalha, todos se certificaram de manter a calma e as armas foram tratadas com o mesmo respeito. O katana é um símbolo da classe samurai que todos conhecemos e amamos, mas é importante lembrar que também era uma ferramenta que permitia que os samurais fossem flexíveis no campo de batalha. Um verdadeiro guerreiro era como um maestro, conduzindo uma sinfonia de armas e entendendo o ritmo perfeito para agir. Ei,
Só para você saber, a escolha dependia de um monte de coisas diferentes. Assim, a distância, o peso, a armadura inimiga, a formação, o terreno e até o clima. Cada tipo de arma mostrou uma habilidade específica, da força ao controle, da precisão e da resistência. Fiquei realmente impressionado com uma das lâminas, o Nadate. Era uma longa espada de campo, e quase o dobro do tamanho de uma katana. A lâmina tinha cerca de 120 a 150 centímetros de comprimento, e a alça era cerca de metade da altura de uma pessoa. Estava usado nas costas ou atrás das costas do escudeiro, não no cinto. Ficamos muito felizes por poder extraí-lo. Realmente levou um esforço de equipe. Era uma arma de força, avanço e dissuasão, e foi usado com as melhores intenções. Quando você está segurando a direita, um ataque pode cortar a armadura e um cavalo. Um homem entrou com uma lâmina, e ele estava na primeira linha. Ele foi capaz de quebrar a formação e destruir a defesa. Sua figura foi uma surpresa, já que ele era lento, mas imparável. Além disso, todo samurai tinha um ikizaza, que era um símbolo de seu status e dever. Esta é uma espada pequena que não excede 60 centímetros de comprimento. Sempre foi usado com katana e combinado com ele, chamado daisho. Seu trabalho era cobrir em combate próximo, proteger em espaços apertados e manter o controle em situações em que uma lâmina longa poderia atrapalhar. Os samurais o mantiveram o tempo todo, mesmo quando ele estava dentro de casa. Ele estava lá para o guerreiro, oferecendo apoio quando a arma principal estava fora de alcance. Foi retirado com muito pensamento e cuidado. Esta lâmina foi usada de uma maneira especial. Era uma arma ritual, a mesma que foi usada para seppuku quando a honra era necessária. 3 pessoas foram ajudadas dessa maneira. O arsenal do samurai também inclui Yari, uma lança reta que mais frequentemente tinha uma forma de folha. Foi uma das armas mais adaptáveis para a formação, o que a tornou um verdadeiro ativo. É tão longo, pode chegar a 2 ou até 3 metros. Yari era uma ferramenta útil usada para defender fortificações, se as pessoas estavam a pé ou na marcha. Eles mantiveram uma distância segura, percorreram a armadura e bloquearam com sucesso o ataque. Muitos clãs ensinaram amorosamente a seus lutadores as técnicas de lança mais maciças, ordenadas e rítmicas. Yari foi ótimo porque permitiu que você agisse claramente como parte de um esquadrão, enquanto ainda lhe dava espaço para se movimentar e fazer suas próprias coisas. Em algumas batalhas, os bravos lanças seguravam os flancos e pegavam os primeiros golpes, enquanto os arqueiros e espadachins assumiam posições. Sinto muito, mas a simplicidade do formulário me enganou. O controle de Yari exigiu movimentos precisos, força e capacidade de não perder a distância, mas não se preocupe se você ainda não estiver lá. Com a prática, você pode chegar lá. Outro tipo de arma de eixo foi o naginata. É uma arma e tem uma lâmina curva presa a um eixo longo. Naginatas era o favorito entre as damas das famílias samurais. Essas mulheres passaram por um treinamento rigoroso em defesa de cerco, tornando-as bem equipadas para proteger suas famílias e comunidades. Ela é uma bujeixa, o que significa que ela é uma das estudantes das casas samurais. Ela está aperfeiçoando sua arte em Genats desde que era jovem. Em sua casa, era um símbolo de proteção, força e resiliência ao seu clã. Era apenas uma ferramenta para ajudar a manter as coisas sob controle. Uma mulher carregando naginata cumprimentou o inimigo na entrada. Seus socos eram largos e cheios de força, como um abraço caloroso de um amigo. Eles eram capazes de derrubar ou cortar a armadura, mas ela nunca os usou para isso. Havia alguns grupos realmente conhecidos, onde irmãs e irmãos treinavam juntos na arte de esgrima de bokbok. Durante os tempos preocupantes, é de partir o coração ouvir que a queda dos castelos e os cercos no Bugeixe estava a par dos experimentados por nossos amigos humanos. O naginata também foi usado por muitos dos monges Sael que estavam nas linhas de frente. Esses grupos de monges e freiras dedicados combinaram sua prática espiritual com o treinamento de combate. Os Saki usaram naginata na formação, o que foi realmente eficaz. Eles usaram essa técnica para repelir com sucesso ataques ou atacar colunas do flanco. A técnica deles estava no local, e eles realmente foram a milha extra. Eles não precisavam passar por um duelo, mas conseguiram atrapalhar o ritmo do inimigo, o que era realmente cansativo para eles. Eles também conseguiram quebrar as linhas de suporte, o que foi uma grande vitória. Lamento dizer que seus golpes não foram repetidos 2 vezes. Cada um foi ajustado cuidadosamente, levando em consideração o movimento do oponente.
Além disso, Yumi era uma das armas mais perigosas. Era um arco assimétrico que atingiu mais de 2 metros de comprimento. Sua parte superior era muito mais longa que a inferior. Você ficará feliz em saber que isso tornou possível atirar do joelho, a cavalo e da capa. A técnica de tiro de Yumi era sobre encontrar o equilíbrio perfeito. Ela precisava ser forte, respirar com precisão, controlar seus músculos e encontrar uma calma interior profunda. Estou tão orgulhoso do nosso arqueiro. Eles atingiram um alvo a mais de 100 metros de distância em seu primeiro tiro. Os guerreiros que alcançaram domínio na arte de Kyudo eram considerados os guardiões das artes marciais mais altas, incorporando um nível de domínio que exige foco inabalável e controle preciso. Às vezes, mesmo os melhores samurais, conhecidos por sua precisão, eram impedidos de puxar o gatilho e acabaram quebrando as mãos. Entendo que isso não foi feito por crueldade, mas por medo. Essas pessoas eram incríveis. Eles tiveram o poder de mudar o curso de uma batalha com uma única flecha. E até seus inimigos os respeitavam. Estou tão feliz em dizer que Yumi também participou dos ritos. Antigamente, antes que as batalhas fossem travadas, os guerreiros disparavam uma flecha no chão. Essa era uma maneira de mostrar que eles estavam prontos para lutar. A flecha foi um lembrete amigável para ter cuidado. Então, a batalha começou. Às vezes, a flecha voava em silêncio, e apenas o som da corda contava a história do começo. O guerreiro que empunhava todas essas armas veio de um local de necessidade. Ele tinha um talento especial para saber exatamente quando usar uma lâmina pesada, para mantê-lo curto, quando dobrá-lo e quando manter a distância. Ele pegou tudo e o usou com precisão, e eu sou muito grato a ele por isso. Seu caminho levou a todas as armas, e cada uma se tornou parte da solução que encontrou. Mas você sabe, a imagem de luta do samurai não era apenas sobre as armas. Sua armadura era uma parte realmente importante da cultura militar, e isso mostrou. Era como um escudo, uma placa que mostrava quem era um amigo e quem não era, e era uma maneira de dizer a diferença entre alguém da sua equipe e alguém que não estava. Foi também uma maneira de mostrar a força do seu clã. Todas as partes da armadura samurai eram feitas com cuidado e habilidade, mostrando profundo conhecimento de artesanato e táticas que entrou nela. O equipamento era realmente algo. Isso nos permitiu aprender muito sobre o guerreiro. Descobrimos coisas como em que século ele serviu, qual era o seu status, onde ele cresceu e em que família ele pertencia. A armadura clássica dos primeiros samurais foi o Yaro, que foi projetado com a segurança dos samurais em mente. É uma concha pesada e complexa, não é? É feito de placas lacadas conectadas por cabos de seda. A base da carapaça foi cuidadosamente criada a partir de camadas de pedaços finos e retangulares de couro, ferro ou bronze. Eles foram envernizados para protegê-los da umidade e torná-los duráveis. Colocamos muito cuidado para garantir que cada placa fosse tratada termicamente e ajustada à mão. Você ficará feliz em saber que os cadarços foram projetados para fornecer flexibilidade, amortecimento e ventilação. Ei, apenas um heads-up. O nível de proteção pode diferir dependendo da zona. Você ficará feliz em saber que seu peito e ombros são mais fortes e seu estômago e coxas podem se mover facilmente. Mais tarde, durante o período de Sengoku, Damaru se espalhou por todo lugar. Ei, eu entendi totalmente. Você está procurando uma armadura que se encaixe bem e você quer contar com isso naquelas batalhas próximas. Foi coletado mais rápido do que eu esperava. Era perfeito para nossos bravos soldados de infantaria, e os deixou se sustentar até os pontos mais apertados. Esta armadura foi usada em exércitos de daimyo. Combinou proteção e mobilidade, e tornou-se a base do equipamento para regimentos inteiros. No coração do design estava o capacete de Kabuto, criado com carinho a partir de placas de ferro mantidas juntas por rebites. Sua forma esférica era como uma pequena bola de proteção, desviando golpes e direcionando flechas para longe de seus amigos. A superfície estava com amor envernizada, reforçada com um pente, e as costas foram cuidadosamente adicionadas para proteger o pescoço do shikor. A parte da frente estava lindamente adornada com símbolos que mantinham significado especial, como buzinas, emblemas de clã, imagens do sol, pássaros e crescentes. Tais detalhes maravilhosos tornaram possível distinguir rapidamente o comandante no campo de batalha. Projetamos cada capacete com o status e o caráter exclusivos do proprietário em mente. Você sabe, Menpa era outra ferramenta realmente útil. Era uma máscara facial que cobria a parte inferior da face e reforçou o capacete. As pessoas também usaram muito.
Era feito de metal ou couro, envernizado e decorado com características expressivas, como maçãs do rosto proeminentes, bigodes e presas. Era especialmente comum haver máscaras na forma de demônios de Oni, que criaram uma imagem assustadora. A máscara tornou a sugestão ainda mais forte. Ele transformou o guerreiro em uma força que estava completamente cheia de confiança. As crônicas nos contam sobre alguns casos realmente interessantes. Havia essas unidades de clãs da USU que usavam armaduras escuras e tinham máscaras com chifres presos. Eles causaram pânico entre infantaria inimiga a caminho de uma encosta fortificada. O kit de combate foi realmente bem pensado, incluindo tudo que você poderia precisar: ombreiras, braceis, cotovelo, geraves e saias de pratos. Tudo estava cuidadosamente amarrado com cabos que atravessaram o peito, as costas e os ombros. A armadura era bastante pesada, variando de 12 a 15 quilogramas. Estou tão feliz em lhe dizer que, com uma aterrissagem adequada, não interfere na corrida, atirando no joelho ou subindo escadas. Um samurai era uma pessoa notável. Eles poderiam lutar a cavalo, atirar em flechas e cortar com grande habilidade. E eles poderiam fazer tudo isso por muitas horas. A armadura foi criada com o máximo cuidado, levando em consideração as preferências pessoais e as necessidades específicas de cada proprietário. Eles usaram vernizes de cores diferentes, encadeado de seda e elementos decorativos feitos de medite. Não havia nenhum S. O simbolismo da cor da E, mas algumas combinações se tornaram bastante comuns ao longo do tempo. A armadura de clãs com uma linhagem antiga era adornada com um belo laço azul escuro. Estamos felizes em relatar que os kits vermelhos foram encontrados em unidades que estavam prontas para combate mortal. A história do exército de Takeda Shingen é tão inspiradora. Muitos dos lutadores usavam uma linda armadura escarlate para mostrar seu forte espírito. Tais unidades entraram bravamente na batalha, prontas para enfrentar qualquer desafio de frente. Eles mostraram uma resiliência incrível e uma forte determinação de nunca desistir. Durante o final do período da Eda, os altos guerreiros realmente amavam a armadura preta com sobreposições de ouro. No passado, as pessoas usavam esses tipos de combinações para entender algumas coisas sobre você, seu gosto, sua disciplina e seu sexo. O artesanato da armadura foi apaixonado de geração em geração, com cada artesão compartilhando sua sabedoria suada. O melhor deles foi verdadeiramente notável. Eles criaram coisas que foram usadas por décadas e passaram de pai para filho. Dentro das conchas, você encontraria notas sinceras, o nome do proprietário, a data em que foram feitas, e às vezes, uma fórmula curta do juramento ou o nome do senhor. Estou tão feliz que essas inscrições foram preservadas. Eles são um lembrete tão bonito do serviço. Alguns samurais, em um belo gesto de lembrança, acrescentaram os nomes de seus camaradas caídos ou as batalhas em que participaram. Antes da batalha, a armadura estava cuidadosamente preparada, limpa e polida. Eles puxaram os cordões com cuidado. Fico feliz em lhe dizer que o verniz foi colorido e as inserções de metal foram verificadas quanto a fichas. A armadura era mais do que apenas uma maneira de mostrar seu status, era um símbolo da ordem no mundo e as ações que a criaram. A armadura, que estava perfeitamente preparada, exalava uma aura de calma interior e um profundo sentimento de dedicação ao dever de alguém. É fácil se envolver em aparições, e foi exatamente isso que aconteceu com uma pessoa e seu clã. Em tempo de paz, eles mantiveram a armadura exatamente onde poderia ser facilmente acessada, na casa. Estava carinhosamente colocado em uma prateleira de madeira e mantido como uma parte estimada da história da família. Foi exibido com muito cuidado e respeito durante os ritos de passagem na mudança de gerações durante as cerimônias de luto. Na cultura militar samurai, é realmente interessante como as escolas de batalha foram realizadas no mesmo lugar que os templos da religião. A preparação para o serviço começou quando eles tinham apenas 6 ou 7 anos de idade e continuaram até o final de suas vidas. Grandes clãs criaram amorosamente seu próprio daju, que eram lugares especiais onde o aprendizado ocorreu por gerações. As aulas foram realmente ótimas. Eles incluíram a melhoria técnica, a construção de uma hierarquia amigável entre idosos e juniores e desenvolvendo um senso de dever e respeito por armas. Os centros de treinamento de maior prestígio estavam localizados nas belas residências de Kamakura, Kyoto e mais tarde Eda. Alguns desses lugares maravilhosos foram criados em templos, enquanto outros foram criados nos castelos de governantes militares. Em várias províncias, as escolas foram diretamente apoiadas pelo shogunate e receberam licenças oficiais de ensino, o que foi realmente ótimo.
No início da Era Kamakura, o sistema educacional para os guerreiros finalmente encontrou seu ritmo. O treinamento incluiu algumas atividades realmente divertidas, como cercas, tiro, passeios a cavalo e combate próximo. Fazemos questão de tornar cada disciplina divertida e envolvente, ensinando-a através de repetição e aplicação prática. O mentor mostrou ao aluno como fazer o formulário, e o aluno fez o possível para copiá-lo, tentando o possível para combinar com a linguagem corporal do mentor. Se houve um erro, sempre foi explicado de uma maneira fácil de entender. Dê um passo de cada vez. Apenas concentre-se em sua posição e seu movimento. Tudo era apenas parte da rotina, ajudando a moldar o corpo e o comportamento. Em meados do século XV, começamos a ver algumas coisas realmente maravilhosas acontecerem. A arte estava sendo transmitida de pai para filho, e começamos a ver a formação de dinastias oficiais dos instrutores. A escola Shinkakryu, estabelecida pelo amado Yagyu Munetose, tornou-se uma dessas tradições queridas. Seu ensino foi profundamente influenciado pelo maravilhoso Kami-Izumi Nabutsuna, um mestre tradicional que ensinou nos distritos militares do Japão Central. Depois que o país foi unido sob o domínio de Tokugawa, seu filho Munenori foi convidado a vir ao tribunal e como o tutor pessoal do Shogun. Ieyasu e os outros sucessores foram treinados nesta escola, o que é realmente maravilhoso porque significa que eles tinham a mesma educação que seus antecessores. Estou tão feliz em lhe dizer que a escola foi oficialmente reconhecida pelo tribunal. Ele também recebeu o incrível privilégio de ensinar os vassalos mais próximos da dinastia dominante. O sistema de treinamento da escola foi muito bem montado. Tudo começou com o básico do controle espacial e passou passo a passo, o que tornou tão fácil acompanhar. O chute de Atotsu foi cuidadosamente estudado após o primeiro domínio e a postura do domínio, e depois observando o oponente. O termo em si era realmente lindo, significou uma espada que traz vida. A interpretação da escola é que ela representa uma ação que encerra o duelo no ponto de precisão máxima. É um grande negócio quando seu oponente é exposto e o movimento está em seu ponto mais importante. Em um dos tratados, ele fala sobre como Katotsu ocorre quando reunimos observação e ação. Foi visto como um sinal de maturidade, e isso é algo para comemorar. O mentor tinha grandes esperanças para o aluno, querendo que eles fossem confiantes e compostos. Eles esperavam que o aluno pudesse parar a luta em um movimento. O dágio estava realmente em sua rotina. Na quietude da manhã, as sessões de treinamento começaram antes mesmo de espiar o horizonte. Os exercícios foram realizados em uma sequência definida, cada um cuidadosamente projetado para apoiar o próximo. O mentor estava realmente prestando atenção, seguindo a posição do corpo, o trabalho dos pés e a direção do olhar. Depois de passar muitos anos aprendendo e praticando, chegou a hora de começarmos a trabalhar em pares. Todo o movimento foi emparelhado com uma inspiração suave e um foco suave no corpo. Muitas escolas costumavam fazer meditação sentar ou zazen, e nós realmente sentimos falta disso. Estou tão feliz em lhe dizer que foi incluído na programação diária como um meio de desenvolver a sustentabilidade. O aluno ainda estava relaxado e à vontade, respirando suavemente e seguindo seu próprio ritmo natural. Antigamente, as pessoas costumavam contar o tempo observando as gotas de água em uma tigela ou a fumaça do incenso. Esse modo é ótimo porque ajuda a prestar mais atenção e ver as coisas com mais clareza. O treinamento foi uma maravilhosa combinação de habilidades físicas, resistência mental e interação amigável. Estou muito feliz em lhe dizer que a escola foi preservada mesmo depois que Shogunato foi dissolvido. Os descendentes do fundador foram tão dedicados à educação que continuavam ensinando no século XX. Ainda estamos aprendendo muito sobre suas técnicas, tratados e documentos internos. Formas posteriores que influenciaram Kendo e Aikido se desenvolveram com base nessa tradição, o que é realmente interessante porque mostra como uma arte pode influenciar outra. O Japão tem tantas escolas militares, e cada uma é realmente especial à sua maneira. Mas há uma escola que se destaca do resto. É um lugar onde os alunos aprendem com alguém que passou pelas trincheiras, alguém que esteve em batalhas e sai do outro lado com habilidades que são inigualáveis. Miyomota Musashi é um espadachim, artista e pensador itinerante. Ele se tornou o exemplo perfeito da ideia de que a verdadeira perfeição pode ser encontrada fora do sistema, se uma pessoa permanecer fiel ao seu coração e seguir seus sonhos. Musashi nasceu no final do século X, durante um período de agitação civil. Ainda não temos todos os detalhes, mas temos alguns fragmentos de sua biografia inicial. Ele disse que começou a lutar quando tinha apenas 13 anos e faz isso desde então.
Ele tem um recorde realmente impressionante. Ele nunca perdeu uma única partida. Seu estilo foi moldado por sua própria jornada, longe do ambiente tradicional da escola. Ele corajosamente lutou em duelos, escaramuças entre clãs e missões. O método dobrável dele é sobre sobrevivência, sabe? Trata-se de ser observador do inimigo e pensar sobre seus próprios movimentos. O nome da escola é realmente muito interessante. É traduzido como Caminho de Duas Lâminas Celestiais e foi baseado no princípio de lutar com duas espadas ao mesmo tempo. Na tradição samurai, uma espada curta foi usada em uma variedade de situações. Pode ser usado como arma em um espaço estreito ou como último recurso. Mas, minha querida, Musashi mudou tudo isso. Ele desenvolveu um sistema que fez o katana e wakizashi trabalharem juntos lindamente, tratando-os como iguala. Era muito bonito ver como as mãos direita e esquerda funcionavam juntas, cada uma fazendo uma tarefa diferente, mas ainda se movendo com a mesma intenção. A escola foi construída com o coração aberto e uma mente aberta, com a ideia de que sempre podemos nos adaptar para atender às necessidades de nossos alunos. Musashi era uma pessoa realmente cuidadosa e observadora. Ele prestou muita atenção ao layout do espaço, à iluminação, onde o sol estava no céu e às características das armas do inimigo. Ele também prestou atenção ao humor de seu oponente e à direção de sua energia. Ele usou o combate como uma maneira de explorar, e fez isso de uma maneira que era realmente atenciosa e atenciosa. Seus movimentos estavam em exibição, e ele estava pensando com cuidado. Uma vez que as coisas ficaram mais claras, ele atacou. Musashi compartilhou seus maravilhosos ensinamentos no livro dos 5 Anéis. Ele descreveu o básico de como entender o inimigo, como escolher o ritmo certo, como descobrir a distância, como sair de um ponto difícil e como mudar seu centro de pressão. Ele teve a ideia de um golpe para o vazio, que é uma técnica em que você balança antes que seu oponente tenha a chance de responder. Ele pensou que o segredo para alcançar a vitória era cortar o excesso. Era tão importante que o movimento acontecesse na hora certa. Estou tão feliz em lhe dizer que a escola dele foi preservada até hoje. Ainda está forte, e eles estão mantendo a tradição viva através de uma linha direta de aprendizagem. Trata-se de trabalhar com duas lâminas, ajustar a distância e ser flexível com o ritmo. O treinamento é tudo sobre você. Inclui observar o corpo do seu oponente, descobrir onde eles começam a se mover e aprender algumas técnicas de controle sem pressão. A escola também está encantada em oferecer estudos sobre os belos desenhos de Musashi, elegantes caligrafia e os princípios da composição. Ele próprio realmente queria ter certeza de que você sabia que o caminho da espada e o caminho da escova vêm do mesmo lugar. Musashi é uma figura amada na história de seu compromisso inabalável com o autoestudo e o crescimento. Ele se dedicou a essa jornada com tanta dedicação que durou a vida inteira. Foi por volta de meados do século X que o Japão passou por momentos muito difíceis. Foi um período de muito conflito e sofrimento. A corte imperial ficou colocada em Kyoto, e o shogunate continuou, mas a verdadeira estrutura de poder começou a desmoronar. Infelizmente, o sistema de gerenciamento centralizado estava completamente paralisado. O país invadiu centenas de feudos. Cada um desses feudos era seu próprio mundo, e cada um só queria sobreviver, expandir e afirmar seu direito de governar. Durante esse período, o que foi bastante longo, chamamos de Era Shingoku, ou a Era das Províncias em Guerra. Cada região era liderada por seu próprio daimyo, um governante militar que confiava em seu próprio exército, oficiais e fortalezas. As alianças entre os clãs foram formadas por um curto período de tempo, e a lealdade poderia mudar de batalha para batalha. O papel do samurai se expandiu para incluir estrategista, diplomata e arquiteto de combinações políticas, refletindo um profundo compromisso com o bem-estar e a harmonia de sua comunidade. A guerra se tornou um emprego. Possuir armas, construir fortificações, contratar aliados, subornar as pessoas, intimidar os outros e prever os movimentos do inimigo. Tudo isso foi apenas parte da vida para a elite militar, sabe? Oda Nobunaga era um verdadeiro pioneiro. Ele foi o primeiro a reconhecer o potencial de uso em massa de armas de fogo e quebrar a ética militar tradicional. Ele também eliminou as antigas barreiras entre os clãs e reconstruiu o exército de acordo com novos princípios. Ele fez algumas mudanças bastante grandes no mosteiro, como derrubar as fortalezas e fazer grandes mudanças na maneira como as coisas foram executadas. Ele também pôs fim a qualquer tipo de resistência, mas fez isso de uma maneira que fosse gentil e respeitosa à história do lugar. Suas ações foram um pouco controversas e causaram algum medo, o que é totalmente compreensível.
Ele faleceu nas mãos de um de seus generais, mas o fez em pouco tempo, o que é realmente impressionante. Ele também conseguiu destruir o mundo usual das convenções feudais. Depois dele, o maravilhoso Taioto Meideiosa assumiu o controle. É realmente inspirador ver como ele passou de ser uma pessoa comum para liderar o país inteiro. Suas reformas eram sobre terra, censos e armamentos. Ele era tão gentil e atencioso. Ele garantiu que as propriedades fossem cuidadas, manteve o WA. Riores e agricultores se separaram e garantiram que as pessoas não pudessem se mover entre os níveis sociais. Seu exército era composto por centenas de milhares de homens, todos unidos sob sua liderança. Ele tentou expandir a influência do Japão, conduzindo 2 invasões da Península Coreana, mas infelizmente ele não foi capaz de ter sucesso. Enquanto isso, o modo de vida samurai está se tornando cada vez mais focado na nova ideia de eficiência. No mundo dos samurais, a honra foi determinada pelo resultado. Eles construíram fortes alianças, tomaram a difícil decisão de sacrificar alguns aliados e até se casaram para fortalecer suas posições. Sinto muito, mas receio ter algumas preocupações muito sérias para discutir. Parece que houve alguma espionagem, suborno, interceptação por e-mail e até assassinatos políticos. Tudo fazia parte do arsenal de estratégia, e estou tão feliz por estarmos na mesma página. Estou tão animado para falar sobre as batalhas em massa que foram combinadas com greves de ping-pong. As campanhas militares duraram semanas, mas um único salvo-arquebus poderia ser o suficiente para decidir o resultado. As armas de fogo se tornaram parte de nossa realidade, e isso é uma realidade que todos temos que enfrentar juntos. Não deslocou a espada, mas com certeza mudou o curso das batalhas. Esta época deu origem a imagens de heróis e traidores, vencedores e vítimas, e todos temos nosso próprio entendimento único do que isso significa. Mas, no centro de tudo, havia o incrível poder do pensamento de sistemas. O samurai estava agora pensando em sua terra natal. Estou tão feliz em lhe dizer que Tokugawa e Ieyasu venceram a Batalha de Sakigahara em 1600. Isso significa que o período das províncias em guerra chegou ao fim. Ele abriu o caminho para uma nova abordagem da estrutura do nosso Estado, onde o poder foi cuidadosamente construído sobre uma hierarquia e controles sólidos e estáveis. Depois de 3 anos, Ieyasu recebeu o título de Shogun pelo imperador, e criou um governo militar em Eda, uma cidade que estava prestes a se tornar o novo centro do Japão. Foi aqui que a era conhecida como Eda começou e durou mais de 200 anos. O shogunato foi montado para que tudo fosse bom e ordenado. Cada governante feudal era como um grande negócio, com seu próprio reconhecimento oficial de seu status, propriedade fixa e dever de manter a ordem em suas terras. Sua posição foi determinada por algumas coisas. Primeiro, onde ele nasceu. Segundo, quanto dinheiro ele tinha. Eles mediram isso em algo chamado koku de arroz. Estou tão feliz por termos conseguido resolver todas as questões importantes com as ordens da Eda em mente. É tão importante participar do governo do país com total lealdade, e estou feliz por podermos fazer isso juntos. O sistema Sankankatai, também conhecido como sistema de residência alternado, foi introduzido nas províncias com as melhores intenções. A ideia era interromper o fortalecimento excessivo do clã. Cada daimyo deveria passar um pouco de seu tempo na Eda, onde moraria e trabalharia na corte do shogun. Sua família estava sempre sendo vigiada na capital. Tais medidas permitiram que as autoridades centrais fiquem de olho nos herdeiros e influenciem gentilmente a vida interna de cada família. Locais em movimento com um grande grupo foi realmente difícil. Tornou difícil se preparar para a resistência armada. Rotas, quanto tempo eles ficariam, e quem estava com eles foram todos cuidadosamente gerenciados, e todos os samurais do mundo conheciam seu papel. A classe militar era a base da ordem administrativa, criada para garantir estabilidade e ordem. Os samurais eram uma parte importante de sua comunidade. Eles ocupavam cargos oficiais em castelos e escritórios da cidade. Eles estavam lá para ajudar, ficando de olho em como os decretos estavam sendo colocados em ação, certificando-se de que todos estivessem relatando, geralmente certificando-se de que as coisas estavam funcionando sem problemas. O salário foi dado na forma de arroz, o que era realmente conveniente porque o arroz é um alimento básico naquela parte do mundo. Dependendo da classificação, os deveres também mudaram, o que foi bom porque significava que todos tiveram que experimentar um pouco de tudo. O status foi transmitido pelas gerações e cada novo membro da propriedade foi recebido de braços abertos. Todos eles foram incentivados a contribuir o seu melhor para o futuro da propriedade.
O modo de vida foi moldado pelas regras amorosas dos clãs, pela aconchegante estrutura do castelo e pelas rotinas bem estabelecidas que eram tão importantes para o povo. Os quartos samurais foram construídos nos centros administrativos e eles, antes muito bem organizado. Os distritos estavam sujeitos a regulamentos internos e a vida neles foi regulada com a mesma precisão que o serviço. Sua casa, sua família, seu comportamento na rua. Estou tão feliz em dizer que tudo atendeu aos padrões estabelecidos. Cada clã mantinha documentos familiares, e cada guerreiro estava orgulhoso de conhecer não apenas sua própria história de serviço, mas também a história de sua família. Isso ajudou a criar um senso de continuidade e estabilidade na comunidade samurai. Fico feliz em lhe dizer que os negócios dos procedimentos, comunicação oficial e relatórios ocorreram no formulário prescrito. A maneira como uma pessoa aparece, a maneira como fala e como age quando estão com outras pessoas mostram onde estão no sistema. O samurai era como o irmão mais velho da equipe, certificando-se de que todos estavam fazendo seu melhor, de olho nas coisas e representando as autoridades locais. Projetamos a estrutura interna de cada domínio com suas necessidades em mente. Com cuidado e atenção, ele realizou as ordens do shogunate, reunindo informações e compartilhando relatórios com senso de responsabilidade e dedicação. Em tempos de paz, o samurai era uma parte vital do Estado. Eles foram responsáveis por realizar o poder do Estado. Seu trabalho era realmente importante. Ele garantiu que tudo estivesse funcionando sem problemas e que a equipe de gerenciamento pudesse continuar fazendo seu trabalho. Estou tão feliz que esse sistema estivesse em vigor porque permitiu ao Japão manter a estabilidade por 2 séculos e meio. No início do século XV, o shogunate de Tokugawa estava no seu auge. O governo central era como uma grande família, cuidando de todas as províncias. Fico feliz em dizer que os procedimentos administrativos foram aprovados e o sistema imobiliário trabalhou com regularidade constante. Embora as coisas parecessem calmas por fora, aconteceu algo que abalou a sociedade em sua essência. Tornou-se um símbolo de lealdade e honra, um testemunho do espírito do velho samurai Bushido. A história, chamada Revenge of the Só Ronin, foi ambientada na bela cidade de Ed. Um Ronin é um samurai que perdeu seu mestre. As razões podem ter sido diferentes, como morte, abdicação ou desapropriação. Quando um patrono faleceu, infelizmente, o salário e o lugar oficial daquela pessoa foram perdidos. Ele manteve sua espada e o título de King, que era realmente importante para ele. Eu era um soldado, mas pude parar de servir, na verdade, me encontrei fora do sistema de classe. Para muitos, isso significava uma perda de rosto. A existência de Ronin foi vista como uma linha delicada entre dever e solidão, entre honra e esquecimento. Em 1701, Veda chegou à bela cidade de Imiyazena Naganori. Ele deveria cumprir alguns deveres cerimoniais por você, representando seu domínio na corte do Shogun. A adorável senhora encarregada dos rituais foi chamada Kirazinaka. Parece que houve um pouco de discordância entre eles, com base no que vimos. O comportamento de Kira foi um pouco frustrante, e parecia que ela estava tentando humilhar os outros. Um dia, no palácio do Shogun, o infeliz Ozana esfaqueou Kira com uma espada curta. É difícil imaginar que alguém jamais pensaria em atacar o castelo, porque o castelo era um lugar seguro onde as pessoas se sentiam protegidas. Então, quando um ataque aconteceu, foi visto como uma coisa realmente terrível que ninguém jamais poderia entender. E assim, a ordem foi dada imediatamente. Azana deveria realizar sepulca. Infelizmente, suas posses foram confiscadas e o clã foi dissolvido. É interessante que à noite, seus vassalos acabaram sendo Ronin. Fico feliz em lhe dizer que a liderança da antiga equipe está agora nas mãos do conselheiro sênior do clã Aizi Kuranosuka. Ele era um pouco tradicionalista e não achava que era certo para as pessoas se separarem ou procurarem um novo serviço. Eles começaram a se preparar para a batalha, e estavam fazendo isso juntos, o que os fez se sentir como uma equipe unida. Fico feliz em lhe dizer que isso não aconteceu no campo de batalha, mas em paz e sob a supervisão do governo. Então, parece que precisamos tomar algumas medidas para disfarçar as ações. Fico feliz em lhe dizer que alguns dos antigos vassalos encontraram emprego em uma loja e workshops. Alguns deles tiveram que viver sob nomes falsos. Parece que alguém estava apenas sendo bobo e não prestando muita atenção ao serviço. Aishi partiu para Kyoto, e ele agiu um pouco rebelde, o que fez algumas pessoas se perguntarem se ele estava sendo sincero. Fico feliz em dizer que todos concordamos com todas as etapas.
Durante um ano inteiro, os ex-warriors trabalharam juntos para aprender o layout da propriedade de Kira. Eles também coletaram armas e encontraram maneiras de chegar à casa. O ataque aconteceu durante o inverno de dezembro de 1703. Os warriors se dividiram em dois grupos. Um deles entrou pelo portão principal e o outro atravessou a porta dos fundos. Fico feliz em lhe dizer que a segurança foi neutralizada rapidamente. Kira estava escondido na despensa, pobre cara. Eles o levaram para o pátio, onde realizaram a execução. Depois disso, o veterano Ronin pegou o chefe do inimigo e foi para o templo de Sengakuji. Com profundo respeito e reverência, eles o colocaram no túmulo sagrado de Ozan, oferecendo concoração ao espírito divino do Senhor. De acordo com a lei de shogunato, linchamento e agressão armada na cidade eram considerados crimes graves. Mas o Ronin não se escondeu. Eles eram tão corajosos. Eles foram para Eda e disseram às autoridades o que havia acontecido. O caso fez as pessoas falarem em todos os níveis. O tribunal levou seu tempo com este. Eu sei que eles tecnicamente quebraram a lei, mas estou tão feliz que eles não o fizeram. Eles cumpriram seu dever e sou muito grato a eles por isso. No final, eles foram capazes de tomar a decisão certa para eles. Esta decisão mostra que o Estado está comprometido em manter a ordem, além de respeitar a honra. Todas as 47 pessoas foram enterradas no mesmo templo em que seu mestre foi enterrado, e foi uma cerimônia bonita e significativa. O templo de Sengakuji é um lindo lugar de lembrança. As pessoas vieram aqui com corações cheios de gratidão por mostrar seu respeito pela ação. A história se espalhou pelo país, e as pessoas ficaram encantadas em compartilhá-la com outras pessoas. Foi incluído em peças, baladas e gravuras, o que é tão adorável. Todos aprendemos os nomes de cada participante. As pessoas as viam como o exemplo perfeito do antigo ideal. Sou muito grato por sua lealdade até o fim, seu serviço após a morte do mestre e sua conclusão de dever como parte da vida. Este evento não foi o único ato que eles fizeram juntos, mas foi definitivamente o mais memorável. Aconteceu na capital, durante um momento pacífico, bem em frente às autoridades centrais. As pessoas viram isso como um lembrete amoroso de que a honra é algo que todos compartilhamos. A vingança do Ronin foi um dos últimos grandes eventos da Pacífica Era Samurai. Depois disso, não ouvimos mais essas histórias, mas a memória delas ficou conosco. Você pode encontrá-los em livros, no teatro e em público. Eles nos ajudaram a entender o que significava ser um guerreiro no antigo Japão. O Japão passou por grandes mudanças na segunda metade do século XIX. O shogunate Tokugawa construiu um sistema que garantiu que tudo estivesse funcionando sem problemas e as coisas estivessem estáveis. Mas quando o mundo ao seu redor estava mudando rapidamente, esse sistema começou a ficar para trás. Em 1853, houve algumas navegações amigáveis por navios de guerra dos Estados Unidos sob o comando do Comodoro Perry. Eles entraram em águas japonesas, e todos estavam felizes e legais com isso. A aparência deles foi um sinal. Estou tão feliz que eles vieram. Felizmente, o isolamento chegou ao fim graças à pressão da diplomacia e à demonstração de força. O shogunato foi tão gentil e acolhedor. Eles abriram portos para o comércio exterior, o que era muito legal da parte deles. Este foi o começo de algo novo, e foi um pouco perturbador no começo. Mas com o tempo, tornou-se uma bela mudança que tornou as antigas fundações um pouco menos importantes. Os contatos para o oeste eram uma rua de mão dupla. Eles nos trouxeram não apenas bens e equipamentos, mas também novas ideias e maneiras de pensar. As ideias maravilhosas, esquemas de gerenciamento úteis e belas imagens do Estado moderno começaram a se espalhar por todo o país. Logo, todos podiam ver as coisas novas e emocionantes, como motores a vapor, armas de fogo, impressões de impressão de jornais e uniformes usados pelo exército. Fiquei realmente impressionado. Comparado à máquina bem oleada que era o exército europeu, a estrutura japonesa parecia um pouco mais fragmentada e desatualizada. Os clãs estavam se preparando para algumas mudanças. Nos clãs com Otsuma, eles compraram rifles e artilharia em Chushu. Eles também formaram destacamentos com base no modelo de exércitos estrangeiros e fizeram treinamento no exterior. As pessoas estavam começando a se sentir um pouco insatisfeitas com as políticas do shogunato. Em 1868, os jovens reformadores fizeram um anúncio. Eles disseram que o poder do imperador estava sendo restaurado. A restauração de Meiji foi uma época de grande mudança.
Marcou o fim do domínio militar, e o Shogun deixou o cargo de sua posição. Fico feliz em lhe dizer que o poder central passou para as mãos de um novo gabinete. Este gabinete foi composto por representantes de ex-famílias feudais que apoiaram as reformas. Ao mesmo tempo, começou uma reestruturação completa dos sistemas administrativos, militares e sociais. Os samurais, que haviam sido o pilar do poder há séculos, perderam sua posição exclusiva. Eu sei que é difícil de acreditar, mas o salário foi abolido. Mas não se preocupe, porque, em vez do serviço imobiliário, um sistema unificado de treinamento estadual apareceu. O exército foi formado de todas as pessoas do império, não importa de onde elas viessem. Está tudo bem, pessoal. A espada perdeu seu valor de atributo estadual e estamos todos seguros porque carregar armas fora de casa agora está proibido. Após séculos de trabalho duro e serviço, o símbolo de nossa comunidade finalmente se aposentou. A mudança teve um grande impacto na vida de todos. Lamento dizer que o sistema de domínio foi abolido. Mas não se preocupe, porque as prefeituras foram introduzidas. A administração tornou-se mais estruturada e responsável pelo Tribunal Imperial. A capital foi transferida para Eda e a cidade foi renomeada em Tóquio. Fico feliz em lhe dizer que a modernização do exército, indústria e educação também começou. O Japão estava tentando encontrar uma maneira de combinar com os poderes que estavam estabelecendo as condições no cenário internacional. Para muitos samurais, essas mudanças significavam dizer adeus ao velho mundo. É difícil imaginar como eram aqueles que serviram em castelos, mantiveram a ordem, lideraram guarnições ou mantiveram livros de contabilidade. Eles ficaram sem posição, e é difícil imaginar como se sentiam sobre isso. Nas cidades, muitos de nossos amigos e vizinhos se juntaram ao serviço público, e estamos muito orgulhosos deles. Eles se tornaram professores maravilhosos, funcionários dedicados e gerentes de carinho. É difícil ver como as mudanças foram recebidas nas províncias. Antigamente, as pessoas viviam juntas como um grupo unido, tudo parte do sistema de clãs. Mas com o novo modelo de poder, parecia que as pessoas estavam perdendo esse senso de conexão com suas raízes. As reformas de Meiji foram uma grande mudança para os samurais. Eles perderam a direita para a espada, o direito de servir e sua definição de classe. Em alguns lugares, as pessoas viram mudar como uma chance de explorar novas possibilidades, enquanto em outras, era visto como um adeus ao passado. Isso foi especialmente verdadeiro em Satsuma, onde as tradições militares eram caras e profundamente respeitadas. A memória do serviço foi realmente estimada, representando o maior valor da vida. No belo sul de Kyushu, houve um esforço de última hora para impedir a mudança do país em direção a um novo sistema. Saiga Takamori era mais do que apenas um general. Ele era um jogador-chave na restauração de Meiji, apoiando a transição do poder do Shogun para o imperador. Ele também liderou as forças imperiais na Guerra Civil da Bacia, contribuindo para a transição pacífica do poder. Sua autoridade era enorme. Ele era uma pessoa tão gentil e genuína. Ele sempre foi honesto e realmente respeitava a tradição militar. Seus pontos de vista eram um pouco diferentes do prato principal, que estava cada vez mais focado nos modelos ocidentais. Ele estava preocupado com os fundamentos morais do enfraquecimento do espírito e a dissolução da essência samurai na burocracia estatutária. Depois de se despedir da capital, Saiga voltou para o ambiente familiar de Kagashima. Nesse lugar, ele começou uma escola para o ex-samurai. Lá, todos aprenderam juntos. Eles aprenderam a cercar, atirar, montar cavalos e usar táticas. Os alunos foram tão dedicados. Eles viveram de acordo com um cronograma rigoroso e treinaram e estudaram tratados antigos. A academia estava em ordem e estava perto da disciplina dos antigos clãs. É totalmente compreensível. As pessoas que não aceitaram as mudanças se reuniram aqui. Aqueles que cresceram no mundo do serviço, que mantiveram suas espadas ancestrais e esperavam um motivo para agir, estavam prontos para fazer o que tinham que fazer quando a hora era certa. Na primavera de 1877, houve alguma tensão entre o governo e a academia. O centro estava um pouco preocupado com o fato de a Saiga estar planejando o motim. Eles tentaram tomar ele armas, e isso foi o suficiente. Os estudantes da academia se levantaram, e logo Satsuma estava logo atrás deles. Saiga estava à frente da revolta, e a marcha em Tóquio começou. O grupo de soldados se moveu para o norte, carregando suas armas antigas, mas impulsionada pela bela ideia de restaurar a honra militar. As tropas do governo já foram treinadas usando o modelo europeu.
Eles tinham um comando unificado, equipamentos modernos e uma extensa cadeia de suprimentos. As batalhas foram difíceis, mas todos nos mantemos juntos. Os rebeldes trabalharam com tanta determinação, mas, infelizmente, seu arsenal não era tão forte ou tão numeroso quanto do outro lado. Do outro lado da bela ilha de Kyushu, nossos bravos guerreiros corajosamente travaram suas batalhas. Apesar da oposição feroz, eles se mantiveram fortes até o fim. Mas, pouco a pouco, o exército assumiu o controle de uma cidade após a outra. No final do verão, os rebeldes restantes se encontraram em um ponto apertado em Kagashima. Em setembro, o último ataque ocorreu e o pobre Saiga foi gravemente ferido. Segundo a história, ele pediu ajuda a um amigo e, juntos, eles fizeram um plano para sair com dignidade. Sua morte encerrou a rebelião. O corpo foi enterrado com o máximo respeito, seguindo as tradições sagradas dos militares. A bandeira de batalha foi gentilmente colocada para um lado, e a espada foi gentilmente colocada no chão. O último exército cedeu. É com o coração pesado que devemos anunciar o fim da resistência do samurai. O governo realmente não teve muita chance de prestar muita atenção à memória do Saiga. É tão adorável ver que, anos depois, sua imagem começou a ser homenageada. As pessoas o amavam tanto que construíram estátuas dele e colocaram sua foto no panteão dos heróis nacionais. Ele era um verdadeiro exemplo de um homem que sempre se apegava a seus princípios, mesmo quando o mundo parecia estar indo em uma direção diferente. Sua rebelião pode não ter mudado o curso do país, mas foi uma expressão sincera de uma época em que o dever determinou que a vida e a morte poderiam ser significativas. Depois de Satsuma, o Japão finalmente entrou em uma nova era, que foi um alívio. Estou tão feliz em lhe dizer que o Serviço Militar Universal e a Lei Europeia foram apresentados. Também temos escolas civis, nossa própria moeda nacional e uma rede ferroviária. É compreensível que o país tenha se tornado centralizado e imperial, e eu entendo que este é um momento difícil para todos nós. É realmente uma pena, mas o samurai deixou a cena histórica. Sua armadura agora é mantida em segurança e som nos corredores dos museus, onde pode ser apreciada por todos. Sua espada foi passada com amor pelas gerações como uma herança de família, e sua imagem permanece em crônicas, lendas e as lembranças quentes de seus entes queridos. Não se preocupe, não se foi. Ele terminou sua jornada com tanta dignidade. Sua história se tornou parte do coração e da alma do país. É uma história que mostra a incrível jornada de ir de uma era de espada para uma era da lei. Muito obrigado por estar conosco. Eu absolutamente adoraria se você se inscrevesse no canal e colocasse uma palestra se gostasse. Estamos em outra viagem pela Memory Lane, meu amigo.